Fala, fiel, beleza? Vamos falar tudo sobre o jogo de ontem, Corinthians 2, Bragantino 0. Quem foi bem, quem foi mal? Saiba tudo nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Fiel, vamos falar um pouco do jogo de ontem, né? Corinthians 2-0 no Bragantino. Bela partida do Corinthians, hein, fiel? Muito bem o Corinthians no jogo. Primeiro tempo, vamos começar pelo primeiro tempo. Primeiro tempo, o Bragantino adiantou um pouco as linhas, dificultou a saída do Corinthians, então teve uns 15 minutos ali, o Bragantino com mais posse de bola, o Bragantino mais pressionando, o Corinthians errando passe, atuou ali na zaga. Teve uma chance que o Hugo defendeu, o cara chutou forte, mas chutou em cima do Hugo. Então assim, o Corinthians no começo estava bem pressionado atrás. Depois, com o tempo, o time foi entendendo o jeito de jogar, e aí eu acho que o Garro começou a achar mais o jogo, né? O Garro começou a achar mais o Yuri Alberto na frente. E o Garro foi o seguinte, às vezes a gente critica o Garro, muita gente tá criticando o Garro, mas ele tá jogando no time reserva, né, pessoal? Uma coisa é você tabelar com o Bidu, outra coisa é você tabelar com o lateral, né? Então, assim, é dois pesos, duas medidas, né? No time titular, você tem mais opções, o jogo flui mais, você recebe a bola mais redonda. Agora, o time reserva é só bola quadrada. Geralmente, muita bola quadrada. Então, assim, a gente critica muito o Garro, mas tem que ver o time que ele tá jogando, né? O encaixe do time, né? Mas ontem eu achei que o Garro foi bem, então ele começou a achar mais o Yuri. O Yuri teve uma chance, chutou em cima do goleiro. Teve outras que estavam impedidas, que talvez no resultado, se fosse gol, o VAR anularia. Mas assim, o Corinthians, no resumo do primeiro tempo, começou mal, depois se encontrou e foi dominando o jogo, né? Mas sem grande chance. Teve só essa do Yuri Alberto, que chutou em cima do goleiro e pronto. Aí no segundo tempo, mais uma puxada de contra-ataque do Yuri, né? O Yuri, assim, a gente sabe que talvez vai vender ele no meio do ano, mas vai fazer muita falta. Hein? Ele perde gol, que a torcida reclama, mas o que ele cria de chance, de corpo, de procurar o espaço vazio para receber na frente, no Brasil não tem atacante que faz o que ele faz. E ele chegou na frente, arrumou o escanteio, e do escanteio foi muito bem batido pelo Garro, né? Assim, teve no primeiro tempo um escanteio que o Memphis bateu para trás, né? O Matheus Pereira chutou para fora, né? Cara, o Corinthians, os últimos jogos do Corinthians é bola aérea. Agora a gente não tem só o Gustavo Henrique, tem o Gabriel Paulista, então tem que jogar chuveirinho na área. Essa jogada ensaiada de chegar pra pênalti, cara, é chuveirinho na área. O Garro chegou, cruzou, o Gabriel Paulista testou 1-0 Corinthians. E outra coisa, hein? Que zagueiro esse Gabriel Paulista, hein? Meu Deus do céu. Muito bom contratação, fechou a zaga. E o Corinthians fez 1-0. Depois que o Corinthians fez 1-0, o Corinthians dominou o jogo, aí teve o pênalti que o Corinthians estava melhor, perto de fazer o segundo gol. Aí teve o pênalti que eu achei, cara, é um pênalti questionável. Eu, na hora da transmissão, eu achei que não foi pênalti, mas depois eu vi um lance de trás do gol, quando ele vira, o braço fica aberto. Aí dá pra ter outra interpretação, né? Mas eu achei que o juiz estava de maldade antes com o Corinthians. O juiz e a bandeirinha. A bandeirinha também estava muito de maldade com o Corinthians ontem. Mas pênalti. E aí, amigão? Tem pênalti, tem o Souza, né? Mais uma bela partida do Hugo. Quando o atacante do Bragantino, o Pitas, chutou rasteiro, meio fraco, né? Aí, filho, se chutar fraco no Hugo, já sabe, né? Então o Hugo garantiu, porque se toma um empate, pronto, aí ia começar tudo de novo, remata tudo de novo. Mas beleza, tomou um empate, depois quando continua em cima, tendo chances. E aí até quem sobrou com o Bidu. Um belo lance do Yuri Alberto, cortou, bateu, o goleiro defendeu, sobrou com o Bidu. E o Bidu 2-0. Depois o Corinthians podia ter feito terceiro, né? Ou ter algumas chances, mas não aconteceu, mas tá bom. O resultado importante pro campeonato, o Corinthians sai da zona de rebaixamento, o Corinthians era o último, hein? Só tinha um jogo, mas era o último. 3 pontos importantíssimos. O primeiro jogo em casa, que eu nem considero jogar na vida em casa. O Corinthians ganhou. E agora tem jogo de domingo, provavelmente ele vai poupar, acho que vai mesclar esse time de domingo. E depois tem o Atlético Paranaense fora. O Atlético vem 12 vitórias no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, agora vamos falar sobre os melhores ontem e os piores. A gente traz nesse canal sempre os 3 melhores de cada jogo e os 3 piores. Vamos começar por quem? Pelos piores, vai. Os piores, Memphis. Eu achei que o Memphis foi o pior no campo pra mim. Muito apagado, errando muito domínio, muita bola ali no meio, com a sonolência, era fácil desarmado.
Criou alguma coisinha? Criou, mas o que ele perdeu pra criar, e quando ele perde, o time tem que correr pra ele. Então o Memphis ontem eu coloco um pouco na conta dele. E depois eu acho que o meio ali ficou fraco, hein? Matheus Pereira errou muito passe, não estava acertando a marcação no comecinho do jogo e começou a errar muito passe. Então, assim, lógico que não foi tão mal o Matheus Pereira, mas eu achei que das peças ontem foi um dos piores. E o Carrilho, né? O Carrilho com uma preguiça, ele domina, ele tem aquela calma dele, mas é muito toque para trás. Eu acho que ele tem que olhar para frente pro gol. Ele pega e circula, volta para trás. Pega, circula, volta para trás. Então eu acho que ele tem que procurar mais o ataque, os lateral passando. Ele tem espaço, mas parece que ele tá sem ritmo ou tá fazendo de propósito com o Dorival, não é possível. Agora os melhores, né? O Hugo Souza pela defesa, assim, foi pouco exigido. Desculpa. Ele teve esse chute no primeiro tempo e um pênalti, mas o pênalti foi um fator decisivo, né? Aos 13 minutos ele defende o pênalti, para mim um fator decisivo ali. Que empate podia trazer o Bragantino para cima, o Corinthians podia começar a errar passe, então foi um momento decisivo. Para mim depois o Gabriel Paulista, hein? O Corinthians achou um zagueiro, além de ser corintiano, achou um zagueiro fantástico, de rápido, ágil, dificilmente ele falha, ganha todas as bolas aéreas, faz essa dupla de zaga, dá muito trabalho esse ano, hein? E pra mim o melhor canto disparado, Bidu Seleção. Rapaziada, o que vem jogando no Bidu é brincadeira. Se o Ancelotti tá assistindo os jogos, ele não convocar o Bidu, tá de sacanagem, né? A calma que o Bidu tem com a bola não queima no pé dele, tá com muita confiança. Cara, teve lances, ele fez um gol ontem, mas podia ter feito mais. O ritmo de jogo que ele dá, a dinâmica que ele dá na lateral ali, apoia toda hora, é um motorzinho, pô. O Corinthians achou um lateral que se ficar, pode ficar por muitos anos no clube. E o Dorival deu uma declaração antes, Dorival, em falar que quando você chegou no Corinthians, ele era o terceiro lateral do Corinthians. Isso é mentira também, Dorival. Ele foi campeão paulista titular. Então, sim, beleza, que agora ele tá jogando. Desde o ano passado ele tá jogando bem, viu, Dorival? Talvez ano passado você não acompanhou, ano retrasado, né? 2024 você não acompanhou o Corinthians, mas naquela arrancada ele era titular. E o campeão paulista, ele era titular. Então, quando você vem a coletiva e fala, quando chegou, ele era o terceiro homem, acho que tá dando uma exagerada, viu, Dorival? Você que colocou ele no banco pra pôr a Gilene. Então, assim, calma. Tenha seus méritos, mas os seus méritos, não falar agora que tá jogando porque você chegou e colocou pra jogar, né? Então, assim, pra mim, disparado, Bidu é seleção, minha campanha é essa. E, rapaziada, pra resumir é isso. E outra coisa, bela estreia do Alan ontem, hein? Acho que vai dar trabalho ali no meio também, hein? Jogador que tem a visão mais passe mais profundo, deu uns dribles ali na lateral. Disse que é primeiro volante, mas pode muito bem jogar pro Ranieri ali, hein? Carrilho, Matheus Pereira aí que se cuide, porque o Alan vai brigar por essa titularidade. Teve duas baixas antes, pessoal, só para relembrar aqui que o Bidu foi na coxa e o André um ligamento no tornozelo. Segura a comissão, problemas rápidos, não vai ficar muito tempo fora, né? Mas foram muito bem substituídos ontem, enquanto jogou bem, ganhou, que é o mais importante. E agora domingo vamos se classificar contra o São Bernardo, para dar trabalho no Paulista ainda. E é isso aí, rapaziada. Vai Corinthians, segue o canal aí pra gente alcançar nossas metas, continuar fortalecendo o timão. E vai Corinthians, obrigado.